Olá, amigos! Meu nome é Taylor e quero compartilhar uma história chocante com vocês. Até parece coisa de filme, e eu nunca teria acreditado se eu mesma não fosse a personagem principal. Eu sou a única criança na família, minha mãe é tradutora e meu pai é um artista. Línguas estrangeiras não são nada fáceis para mim, e eu também não tenho muitos dons artísticos, não. Estou no 8º ano e matemática é minha matéria preferida. Adoro resolver problemas e equações. Minha mente é 100% voltada para as exatas. Não levo jeito para as humanas. Logo, você entenderá por que estou me concentrando nisso. Desde os 9 anos, comecei a suspeitar que eu poderia ter sido trocada no hospital ou adotada. Talvez eu seja órfã ou meus pais biológicos me deixaram. Mas de onde eu tirei isso? O fato é que não tenho nenhuma semelhança com os meus pais. Meus pais têm pele escura e cabelos e olhos escuros também. Eu tenho olhos azuis e cabelos loiros. Quando a minha mãe me levou para a primeira série, a professora perguntou quem eu era, porque éramos muito diferentes. E casos assim aconteciam sempre. Não tínhamos uma única foto em casa em que minha mãe estivesse grávida ou em que eu fosse muito pequena. Que eu me lembre, a primeira foto foi tirada quando eu tinha 1 ano. Meus pais não estavam nem aí, ou o bebê não trazia momentos de alegria? Por que não tiraram fotos minhas na minha infância? Mas esses pensamentos não surgiam com frequência, porque sempre me senti amada pelos meus pais, e é impossível ser tão amoroso com uma criança adotada. Uma vez fui parar no hospital por causa de uma apendicite e, na preparação da cirurgia, fiz um exame de sangue de rotina. Nos resultados, eu vi que eu tinha um terceiro tipo sanguíneo. Como isso era possível? Meus pais têm o primeiro tipo, e então eu também deveria ter, e não o terceiro. Um dia antes, nós estudamos isso em biologia. Estava bem fresco na minha memória. Todos os meus colegas se divertiam comparando grupos sanguíneos entre si e seus pais. Mas até aquele momento, eu não sabia o meu, então não podia me divertir. Depois de voltar para casa, perguntei aos meus pais se eu era adotada. E eles falaram, claro que não! Como você pode achar isso? Então, peguei um livro de biologia e mostrei a eles as regras para a herança de grupos sanguíneos e fiz uma pesquisa no Google. Eles não podiam mentir e ir contra os seus próprios princípios, então sabia que seriam sinceros. Minha mãe começou dizendo, temos que te contar uma coisa. Não somos seus pais biológicos, mas para nós, você é nossa própria filha. Então, tudo fica igual uma neblina. Você não tem certeza de algo, mas você consegue adivinhar, e quando você ouve que é verdade, o seu mundo de pôneis cor-de-rosa vai por água abaixo. Quando eu voltei a mim, descobri que meus pais me adotaram quando eu tinha 1 ano. Minha mãe biológica me deu voluntariamente a eles, e meu pai biológico havia nos deixado quando eu tinha apenas 6 meses de idade. Por isso, ela decidiu me tirar da vida dela, para poder se casar de novo. Eu era só um obstáculo, e ela se livrou de mim. Ela conheceu meus pais acidentalmente na porta do orfanato, quando ia me deixar lá para sempre. Minha mãe e meu pai não podiam ser indiferentes àquela menininha sorridente dos olhos azuis. Então, decidiram me adotar. A minha mãe biológica escreveu uma recusa e prometeu não me procurar. Ela estava feliz que havia uma boa família para mim. No entanto, meus pais não responderam à minha pergunta. Quem é ela e qual seu nome? E eu não insisti. Eu entendi os sentimentos deles. Agradeci pela sinceridade e o amor que tinham por mim e disse que não precisavam se preocupar. Eles eram e continuariam sendo sempre meus pais verdadeiros. Porém, eu ainda queria conhecê-la. Eu não ia me encontrar com ela ou conversar. Para satisfazer minha curiosidade, era suficiente apenas ver uma foto dela e saber como ela era. Mais tarde, eu encontrei os documentos da minha adoção e vi o nome da minha mãe biológica. A única opção para encontrá-la foram as redes sociais. E depois de uma longa pesquisa, encontrei uma conta que era 100% consistente com os dados dela. Idade, data de nascimento, nome, sobrenome, cidade natal, na qual ela me deixou, e, claro, a sua aparência. Era uma loira, gordinha com olhos azuis e pele clara como eu. Tínhamos muitas semelhanças. Mas o mais importante, eu descobri que eu a conhecia. Ela era minha professora de matemática. Ela sempre superestimava minhas notas, embora isso não fosse necessário. Isso me deixou chocada. Eu vi essa mulher quase todos os dias por 2 anos. Algumas vezes eu falei sobre mim e meus pais a ela. E agora acontece que ela me deu a luz e me trouxe a vida, embora ela tenha me abandonado.
Primeiro, eu queria falar com ela, mas depois percebi que todo esse tempo ela sabia que eu era filha dela, e se ela quisesse, teria me contado sobre isso há muito tempo. Agora, seria desconfortável para mim vê-la quase todos os dias, então decidi contar aos meus pais e pedir para trocar de escola. Para os meus pais, isso tudo era muito difícil. Eles tinham medo que a gente se aproximasse ou quisesse ficar com ela. Assim que foi possível, nós nos mudamos para uma cidade vizinha e começamos a vida do zero. Mas, às vezes, eu ainda me pergunto por que minha mãe biológica entrou na minha escola? O que ela queria? Será que ela tinha um plano? Com o meu exemplo, aprendi que pais não são aqueles que dão a vida, mas aqueles que estão com você todos os dias, que se preocupam e que estão ao seu lado em seus sucessos e fracassos. E parentesco biológico não significa nada. Meus pais são aqueles com quem fui abençoada em viver. Esta foi a minha história, amigos. Curta o vídeo se você gostou e nos comentários diga se você acha que eu fiz a coisa certa ou se eu devo falar com a minha mãe biológica.